Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Hoje vamos narrar a história do assassino do Machado de Nova Orleans. Uma cidade viva, pulsante, marcada pelo calor do sul dos Estados Unidos, pelo ritmo do jazz e pela mistura cultural. Mas em 1918 e 1919, algo terrível aconteceu. À noite, entre becos e ruas mal iluminadas, um assassino com um machado aterrorizou a cidade inteira. Um predador armado, espalhando pânico e morte. Ele invadia casas, aterrorizava famílias, atacava as famílias e desaparecia sem deixar rastros. Sem deixar rastros. Seu nome nunca foi descoberto. A sua identidade permanece um mistério até os dias de hoje. Mas seu legado ainda assombra a cidade até os dias de hoje. Essa é a história do assassino do Machado de Nova Orleans. Então vamos comigo até a última página. Capítulo 1. A primeira noite sangrenta. Foi em maio de 1918 que o terror começou. Joseph e Catherine, um casal de imigrantes italianos, foram encontrados brutalmente atacados em sua própria cama. As portas estavam trancadas, mas uma pequena abertura havia sido feita, por onde o assassino entrou silenciosamente. Ele os golpeou com uma navalha e depois com um machado. A cena era grotesca, mas o mais assustador, nada havia sido roubado. Não era um crime comum. Era algo mais sombrio. Capítulo 2. A escalada da violência. Nas semanas seguintes, novos ataques surgiram. Famílias inteiras foram encontradas com os crânios esmagados, sempre com a mesma assinatura: o uso de um machado. Muitas vezes pertencente às próprias vítimas. O assassino não roubava, não deixava pistas, entrava, matava e desaparecia. A cidade de Nova Orleans mergulhou em paranoia. Quem era o próximo? Ninguém dormia em paz. Capítulo 3. Um padrão perturbador. Com o tempo, a polícia percebeu algo em comum. Quase todas as vítimas eram de origem italiana, muitos donos de mercearias. Seria um assassino com ódio específico ou apenas coincidência? Alguns acreditavam que era um psicopata com motivações raciais. Outros diziam que era apenas um louco, mas para a população não importava. O medo se espalhava como uma praga. Trancas reforçadas, vigias noturnos, vizinhos armados e mesmo assim o assassino continuava a atacar. Capítulo 4. A Carta do Demônio. Em março de 1919, o caso tomou um rumo ainda mais macabro. O jornal local recebeu uma carta assinada pelo próprio assassino,
escrita com um tom diabólico. Ele dizia: "Não sou humano nem mortal, sou um espírito, um demônio do inferno." E em um desafio bizarro afirmou que naquela noite não mataria ninguém, desde que houvesse música de jazz tocando em toda a cidade. O resultado foi histórico. Clubes lotados, casas improvisando festas, músicos nas ruas, Nova Orleans inteira virou um palco de jazz e naquela noite ninguém morreu. Capítulo 5. O pânico e as teorias. A partir dali, o assassino do machado não era apenas um criminoso, mas uma lenda viva. Alguns diziam que ele era realmente um demônio, uma entidade que se alimentava do medo. Outros acreditavam que se tratava de um assassino comum, mas inteligente o suficiente para brincar com a população e a imprensa. Havia também a teoria da máfia italiana, eliminando rivais de forma ritualística, mas nenhuma prova jamais sustentou qualquer hipótese. O mistério crescia, assim como o número de mortos. Capítulo 6. O último golpe. Os ataques continuaram até o segundo semestre de 1919. O último caso registrado foi tão brutal quanto os anteriores. Mas, novamente, sem respostas, a polícia pressionada fez dezenas de prisões, investigou suspeitos, mas nenhum se encaixava. O assassino parecia evaporar após cada ataque. E então, como surgiu? Desapareceu. Nunca mais um crime com as mesmas características aconteceu na cidade. O assassino do machado simplesmente sumiu nas sombras. Capítulo 7. O legado do medo. Mais de 100 anos depois, o caso ainda ecoa. Historiadores, criminologistas e curiosos discutem teorias, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. O assassino do machado permanece uma sombra sem rosto, um fantasma de carne e osso que aterrorizou uma cidade inteira. Sua carta sobre o jazz virou parte do folclore local e muitos acreditam que naquela noite Nova Orleans dançou para salvar suas próprias vidas. O que resta é a lembrança de um assassino sem identidade que se tornou um mito que talvez ainda caminhe invisível pelas ruas da cidade do jazz. O som da noite. O caso do assassino do machado de Nova Orleans é um lembrete cruel de que o mal pode se esconder em qualquer lugar. Ele nunca foi pego, nunca foi nomeado, nunca pagou por seus crimes, mas deixou uma marca na história criminal dos Estados Unidos. Um mistério eterno envolto de sangue e música. Porque naquela cidade, até hoje, quando o jazz começa a tocar alto demais, alguns ainda se perguntam: será que o assassino do machado ainda está ouvindo?